Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Sempre na companhia de Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Leonardo Marmo é um orador espírita que atualmente mora em São João del Rei, já viveu em São Paulo uma época, foi orador também em São Paulo, então amigo já experimentado nas lides espíritas. E a gente faz esse programa aqui, agora todo quarto sábado do mês, às 20 horas, com o intuito de trazer aqui a realidade sobre Chico Xavier e sua obra. Não como uma bolha tem tentado diminuir, apocar a figura do médium mineiro e, por conseguinte, também apocar a sua obra. Então, isso é um programa aqui feito com muita seriedade, tá? Com o pé no chão. Não somos favoráveis a um chiquismo aloprado que coloca Chico Xavier, né, numa posição até circense, com vaca voando, Chico parado numa estrada de madrugada. As coisas chegam a esse nível, né? Mas outros sim, não somos favoráveis a um kardecismo aloprado, tá? Que não aceitam nada que veio pós-Kardec. Tá? Diferentemente até do que era figura genialíssima do fundador do Espiritismo, Allan Kardec jamais foi assim. Era aberto para o conhecimento em geral. Então, Kardec jamais foi assim. Então, isso é um esforço aqui, eu e Marmo, numa hora precisa. Pense no iniciativa na hora certa, na hora exata. É essa aqui, ok, pessoal? Mas não temos só esse programa com o Leonardo Barba, tá? Temos todo o primeiro sábado o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE. Todo terceiro sábado temos o programa CSA e Fontes Primárias. Um grande pesquisador, Carlos Sete Bastos, um programa sobre fontes primárias, historiografia espírita, programa importantíssimo também. E no quarto sábado, este aqui com o Marlon, que eu me detive a falar com vocês ainda há pouco. E no domingo, também os programas semanais passaram a ser mensais. Nosso canal só tem programa no chat e no domingo, não é? Todo primeiro domingo, o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, trazendo aqui algo sobre a obra e a vida do pai. Todo segundo domingo, temos aqui o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, e trazendo aqui Heloísa Pires, a filha do professor Herculano, essa figura especialíssima, um misto de bondade, sentimento, com inteligência e sabedoria, uma pessoinha notável. No terceiro domingo, temos aqui o programa Resenha Literária, que é sobre livros, somente sobre livros, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, aqui de Pernambuco. E no quarto domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Klein, historiador, pesquisador e autor da melhor e maior obra de Bezerra de Menezes até hoje. Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Então, aqui com o Klein, todo quarto domingo a gente debulha, tá, esses documentos todos. Então é isso, pessoal. 8 programas já para vocês aí. É um esforço em prol da memória espírita, da historiografia espírita. Tá? Ok, meus queridos irmãos, vamos agora
iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita pela oportunidade de ressaltar essa figura única em pleno século XX aqui na Terra, Francisco Cândido Xavier, e sua obra ciclópica, esse médio que foi um cristal, uma antena poderosa que entrou em contato com as entidades mais evoluídas do planeta, trazendo uma construção de obras através de sua mediunidade notável. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui para a nossa tela Leonardo Marmo Moreira. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com meu parceiro Leonardo Marmo Moreira, grande articulista, de reformador e de um consolador, orador espírita. Hoje o Marmo mora em São João del Rei, mas já morou em São Paulo, fez uma série de palestras também em São Paulo, mas estamos aqui. Mais um programa, Marmo, Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, e deixa eu dar boa noite para esse torcedor do Cruzeiro que perdeu o título, infelizmente. Tudo bom, Marmo? Como é que vai você? Perdi o título e perdemos de novo o Atlético agora, né? Que fase, amigo. Né? Mas tirando a questão futebolística, no mais, está tudo bem, está tudo certo. E feliz mais uma vez de estar com você, Bruno. Muito grato mais uma vez pela oportunidade que você tão generosamente me oferece. Para mim é interessante, é muito importante, porque a gente consegue fazer estudos sobre temas que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer usualmente na casa espírita, por causa do funcionamento das temáticas das palestras, e acaba sendo um exercício do conteúdo e, e também um registro, né, Bruno? Porque o fato hoje em dia o vídeo acaba sendo um registro desse material. Não que a gente ache que ele é tão excelente assim para necessitar o registro, mas como uma fonte de estudo, visando uma melhoria das discussões nossas e dos companheiros que nos acompanham. Então, a gente acha que isso é super válido, visando uma melhoria da nossa produtividade no estudo doutrinário. Então, eu sou muito grato a você e, obviamente, sou grato aos irmãos que têm acompanhado a gente, muita gente acompanhando a gente, dando um retorno positivo. Os irmãos que querem nos estimular, né, Bruno? Às vezes os irmãos a gente percebe que puxam a sardinha para a nossa brasa, ou a brasa para a nossa sardinha, no intuito de nos estimular para que a gente se mantenha animado no trabalho espírita. A gente é muito grato por isso. Eu sou grato a você e sou grato a esses irmãos. Muito obrigado. Uma gratidão é recíproca, tá? E a minha é imensa, né? E de você topar a empreitada, né? Que não é fácil. Às vezes a gente está colocando a face nesse telão aqui. Isso acarreta consequências, né, Marmo? Inevitavelmente. Mas, Marmo, veja bem, eu quero mandar um beijo aqui, Marmo, para a querida Ana Maria Miranda, a filha do escritor Hermínio Corrêa de Miranda. Eu conversando com ela, ela me lembrou, Marmo, está fazendo um ano da publicação, pela primeira vez, o Hermínio de Corpo Presente, um seminário gravado, o Hermínio expondo, falando sobre espiritismo, doutrinação, lá em Botucatu, na década de 80. É o único registro de uma exposição de Hermínio que há no movimento espírita, e por modo da misericórdia divina, isso caiu no colo aqui do nosso canal, através de um querido espírita aí de Minas, Leonardo Marmo, né? O seu Valdemar Krepker, a quem eu mando um beijo, um abraço, que cedeu para o nosso canal, para a filha do Hermínio, este arquivo que deu um trabalho, não é? Que ele veio zipado para desfragmentar e a gente colocar. Mas, Marmo, foi importante, né? Um ano do seminário do Hermínio aí.
Importantíssimo, né? Você vê, por exemplo, que falta faz a gente ter um registro, por exemplo, do Major Viana de Carvalho, registro pessoal. Claro, ele desencarnou em 27, poderia ter um áudio, alguma coisa, mas seria muito difícil. Até Newton Boechat, que é bem mais recente, tem pouquíssimo registro dele, tem alguns áudios. Vídeo é muito difícil. E o Hermínio, que eu me lembro, Bruno, que eu me lembre, eu tinha visto o Hermínio, deve ter mais coisas, mas que eu vi, eu tinha visto o Hermínio 2 vezes na tela. Na participação dele no Congresso de 89, um registro bem pequeno de algumas respostas dele, e uma entrevista com o pessoal do Movimento Espírita do Rio, quando foi lançado o livro O Mistério de Edwin Drood, do Charles Dickens, que ele traduziu ao português. Ele concedeu uma entrevista, uma breve entrevista, e é uma entrevista muito interessante, ele está muito extrovertido, e a entrevista é bem conduzida, mas eu tenho procurado esse material, não tenho achado novamente. Então, a gente ter a chance, num seminário até longo, de ter acesso ao Hermínio expondo as ideias, até facilitando o entendimento de como ele elaborava o raciocínio, porque a linguagem escrita é uma linguagem mais formal e a linguagem oral é uma linguagem um pouco da espontaneidade do elaborar, a gente se torna um pouco mais próximo no sentido de entender a linha de raciocínio e a maneira de elaboração do autor. E para um autor tão importante para o espiritualismo e para o espiritismo, como é o caso do Hermínio Corrêa de Miranda, esse material enriquece as nossas ferramentas de estudo do autor e de estudo espírita de uma forma geral. Então, você forneceu uma grande contribuição, nosso Valdemar Crepe, Ana Maria Miranda, e a disponibilidade desse material é realmente um grande enriquecimento nos estudos dos grandes autores. Você não precisa ir muito longe, Bruno. Herculano Pires. Nós temos áudios do Herculano, o programa de rádio No Limiar do Amanhã, mas palestra do Herculano, o vídeo, é raríssimo. Tem um evento, acho que do Bradesco, que ele fala, um pedacinho Acontece. pequenininho, quase que não tem nada do Herculano Pires, não é? Newton Boechat, que desencarnou bem depois do Herculano, já no início ali dos anos 90, também não tem nada. Então, realmente, uma figura tão importante, tão emblemática igual o Hermínio Miranda, e que viveu muito mais tempo do que esses companheiros, né? Porque o Hermínio veio a desencarnar já no início da década de 10, acho que 2013, se eu não estou enganado, a desencarnação do Hermínio Miranda. Então, é uma contribuição muito importante para que a gente tenha mais material desse importante autor espírita, que é uma referência para vários estudos. Bom, então fica aqui um beijo para você, Ana Maria Miranda. A Maria Miranda me disse que um dia até conversou com você também, né? Já bateu um papo contigo uma vez, já, Marco? Já, Ah, já. Ela foi muito gentil, assim, muito bacana e ela é uma pessoa que transparece aquela bondade, aquela generosidade muito grande, né? Que a gente já notava no pai dela e ela foi super generosa comigo. A gente fica até sem graça, né? Eu fiquei um pouco sem graça, igual quando eu converso com o Luciano Klein também. Eu sou um super fã do Luciano. Eu fico até um pouco sem graça assim, de conversar com o Luciano. Assim, às vezes, bom, esse dia para trás nós trocamos uma ideia também pelo WhatsApp, porque ele, ele é muito bacana, ele é muito gentil e a Ana também. é, O dia que eu conversei com ela foi desse jeito. você definiu bem, ela é muito educada, né? Melrien, tá vendo? Olha, a gente tá rasgando cedo aqui por você, viu, Melrien? Ana Maria, um beijo, muita paz. Mas, Marmo, vamos lá. Marmo, esse mês de abril é um mês que eu acho que mais tem efeméride espírita importante, né? Então, tem um livro dos espíritos, que é a grande data, tem outras datas importantíssimas. Mas eu quero trazer uma aqui,
né? Que é o 2 de abril, o nascimento do Chico. Então, eu vou usar essa data já para te fazer a primeira pergunta, né? Meu querido Leonardo Marmo, a gente pode dizer que o 2 de abril de 1910 é um divisor de águas, é uma baliza para a história, eu acho até da humanidade, né? Mas para a história espiritual aqui no Brasil e para o mundo, a vinda à Terra de um espírito como Chico Xavier e o que ele veio realizar. Que importância tem essa data para você? É muito importante a data, e eu acredito que sim, acredito que seja um marco. A gente fica meio na dúvida, se fosse para elencar uma data, se o 8 de julho de 27, quando inicia o trabalho mediúnico do Chico, com aquele processo da sua conversão e a criação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, o 6 de julho de 32, quando é publicado, que é próximo também, em julho, e quando é publicado o Parnaso de Além Túmulo, qual seria a data que a gente poderia usar como referência? Mas porque com a publicação do Parnaso, o Chico passa automaticamente quase a se tornar uma figura pública, porque foi um sucesso, foi uma coisa retumbante, e em pouco tempo ele já era uma figura, pelo menos no nome, já conhecido, porque já estava sendo comentado pelos jornais e por grandes analistas, conforme a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, a pessoa falou: quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz do interior de Minas? Já a partir de 32, com a publicação do Parnaso. Mas, quando ele se torna uma figura tão importante para o espiritismo, para o espiritualismo, para a mediunidade do Brasil e do mundo, obviamente começam a surgir as biografias. E começamos a resgatar toda a história dele. E o 2 de abril realmente aparece, né? E você destacou o 2 de abril, né? O dia. Eu lembro dele falando, com aquele bom humor, bem mineiro dele, ele falando assim: com a minha tarefa, meu filho, eu tenho que agradecer muito a minha mãe. Imagine se eu nascesse no 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Com essa tarefa, eu tenho que agradecer muito a minha mãe por ela ter me segurado na barriga um pouquinho mais. Então, é o humor do Chico Xavier. Mas, realmente, se a gente analisar, sem nenhum partidarismo, de uma forma bem fria, o Chico Xavier, a vida dele foi uma vida de testemunho da autenticidade mediúnica, da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma. E é difícil você encontrar uma figura que se compare ao impacto que o Chico Xavier teve, tanto no número de anos como na intensidade do fenômeno, em variadas manifestações. O próprio Divaldo Pereira Franco fala isso. É difícil achar uma mediunidade em que Chico Xavier não tivesse ela em grande expressão, nas suas variadas manifestações mediúnicas, até na área de efeitos físicos. Então, realmente é interessante perceber isso. O Chico, ele tem um impacto muito grande. O que seria do movimento espírita brasileiro e mundial sem Chico Xavier? Já, já parou para pensar nisso? Qual seria o tamanho do movimento espírita atualmente? Já existia. Eu não acho que seria inexistente o movimento espírita, mas seria bem pequeno, bem menor. O número de pessoas que se tornaram espírita, direto ou indiretamente influenciado por Chico Xavier, ou que se aproximaram do espiritismo e consolidaram o seu pensamento espírita a partir de alguma influência, pelo menos parcial, de Chico Xavier, é muito grande no movimento espírita. O movimento espírita já existia, principalmente nos grandes centros do Brasil, mas estava morrendo na Europa. E hoje em dia, se o movimento espírita tenta sobreviver na Europa, na América do Norte também, é com a participação muito forte de imigrantes brasileiros, que tiveram nas suas trajetórias, ou pelo menos nas de seus pais, a influência direta ou indireta do pensamento de Chico Xavier. Então, realmente é um marco e a gente tem que reconhecer isso, para ser honesto, não é para elogiar e puxar
saco do Chico, como se costuma dizer, ficar bajulando o Chico. É para reconhecer uma pessoa que merece e para entender a própria realidade do movimento espírita. A própria realidade do movimento espírita. Então, eu acho que não tem como discutir a importância da vida e da obra do Chico Xavier, e a vida e a obra dele começam no 2 de abril. Mesmo que naquela época ele começava de forma anônima, só depois da publicação do Parnaso que viria a ser conhecido, mas ainda assim, e só em 27 ele se tornaria espírita, mas ainda assim já é a trajetória física desse grande médium, e ele já era um grande médium antes de se tornar espírita, muito antes. Mas uma coisa importante que você revelou aí, eu estava com a data na minha cabeça de 1931, porque quando ele se encontra com Pietro Baldi, né, os dois descobrem que começaram a escrever, o Chico psicografar Parnaso e o Baldi lá na Itália, a Grande Síntese, né, em 1931. Mas você, importante, o Chico começou a psicografar, mas a obra só foi publicada realmente em 1932. Né? Mas, E o Marco, encontro deles, eu acho que foi em 51, né? O encontro do 51, Chico com o Paulo, 51, 20 anos pessoalmente, o depois, encontro pessoal que os amigos trouxeram foi em 51. 51. Foi até Clóvis Tavares, já, Clóvis Tavares. Foi um dos da Escola companheiros Jesus Cristo, trouxe ele. do Rio de Janeiro. Mas, Marmo, me diga uma coisa. Você falou a respeito aí do 2 de abril, as outras datas importantes, o início da mediunidade. Quando exatamente a gente pode dizer que começou a mediunidade do Chico? Essa é uma pergunta difícil de responder. Por que difícil? Fácil e difícil. Por que difícil? Porque aí que está. Por que essa pergunta é interessante? Essa pergunta é difícil de responder porque a gente não consegue determinar um momento. Desde o Chico se manifestar, parece que a mediunidade já se manifestava. Então, com 3 anos, ele via os seres, que ele chamava os seres da luz, ou os seres do arco-íris, sobre o telhado da sua casa. E com 4 anos de idade, ele teria feito aquela revelação que até aparece no filme Chico Xavier, no filme do Daniel Filho, daquele problema de uma mãe que estava gerando um filho numa gravidez chamada gravidez ectópica. A criança não estava numa posição muito apropriada para o processo do nascimento. E aí acabava consistindo numa gravidez de risco. E o Chico discute isso com termos técnicos, ou seja, ele narra aquilo que o Espírito estava falando para ele com 4 anos de idade. E é interessante, por vários motivos, mas é interessante destacar que ele via esses espíritos aos 3 anos e que ele teve esse momento aos 4 anos, porque a sua mãe vai morrer, ele tinha 5. E aí, somente com 5 anos é que ele vai morar com a sua madrinha, Rita de Cássia, e vai ficar com ela dos 5 aos 7 anos. Por que eu estou destacando isso? Porque durante muito tempo, alguns negativistas, alguns adversários do pensamento espírita e da mediunidade, combateram a mediunidade do Chico baseado no argumento do Padre Quevedo, do Padre Oscar Gonzalez Quevedo, famoso adversário do pensamento espírita no Brasil, apesar de ser uma pessoa até com seu carisma, né? O Jorge Risini era muito amigo dele, apesar dos embates, é uma figura bastante marcante na história desses debates religiosos no Brasil. O Padre Quevedo chegou a dizer que o fenômeno mediúnico que ele trazia, na verdade, era uma consequência, era um fenômeno psíquico, anímico, consequência de sequelas das surras que ele levava da sua madrinha, dos 5 aos 7 anos. Isso não é verdade. O fenômeno se manifestou muito antes dele enfrentar a desencarnação da sua mãe e morar com a madrinha. Então, esse é um das reflexões interessantes. Agora, por outro lado, você vê o que é uma mediunidade ostensiva, né? O Dr. Bezerra de Menezes, através da Ivone Pereira, diz que os médiuns mais seguros são aqueles que manifestam a sua mediunidade desde a primeira infância, porque essa manifestação normalmente indica que ele já treinou, já teve mediunidade em outras encarnações anteriores.
Isso está no livro Recordações da Mediunidade, essa explicação do Dr. Bezerra. E Dr. Bezerra, espírito, através da Ivone Pereira. E essa informação é bem interessante, porque quando nós nos lembramos, eu tento lembrar, eu tento fazer um resgate da minha memória mais antiga nessa encarnação. E eu não sei se eu consigo chegar aos 3 anos, eu acho que consigo, em alguns flashes. Quer dizer, o Chico Xavier, quando você fala dos 3 anos dele, já tem registro dele relatar alguma coisa de natureza espiritual ou de percepção espiritual, de percepção mediúnica. Então, obviamente, a mediunidade dele era muito exuberante a partir do momento que ele deixou de ser um bebê de colo. Quer dizer, nas primeiras reflexões cognitivas mais conscientes de si, da infância, ele já tinha percepção da realidade espiritual, que é uma coisa super importante, um tema difícil, né, Bruno? Que a gente ainda tem dificuldade, nós vamos ter que estudar durante muito tempo ainda essas mediunidades que ocorrem desde a primeira infância, como é que é essa percepção da criança que tem essa mediunidade super ostensiva, mas o Chico tem registros aos 3 e aos 4 anos, o que é uma coisa bastante marcante para mostrar que ele foi médium realmente durante toda a sua vida física. Marmo, você falando aí, o Chico em tenra infância, já com essa mediunidade, né, desabrochando. Mas a gente analisa esses espíritos, Marmo, eu queria a tua análise, porque vê bem, um espírito como Chico Xavier nasce numa cidadezinha esquecida no mapa do Brasil, Pedro Leopoldo. Outro grande espírito, por exemplo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nasce também numa cidadezinha inóspita, desconhecida do mapa, Riacho do Sangue, no interior do Ceará. Marmo, além disso, analisando a vida do Chico, não é? Uma geopolítica de extrema pobreza, enfermidades. Eu queria a tua análise sobre o caráter do início de vida de espíritos grandiosos como esses. É interessante em 2 aspectos, né? O primeiro é a ausência de predisposição cultural, né? Então, Bezerra de Menezes e Chico Xavier não nasceram num ambiente predisposto ao espiritismo ou predisposto a uma busca por uma religiosidade diferenciada, por uma espiritualidade diferenciada. Então, isso mostra que eles chegaram a isso com as próprias pernas, analisando as evidências, os contatos. E no caso do Chico, por ele ser médium, diferentemente do caso do Dr. Bezerra de Menezes, tem até uma função didática e uma função comprobatória até maior para nós. Para nós mais do que para ele. Porque ele não tinha uma predisposição cultural, ele não tinha uma predisposição de informações em relação ao conteúdo que ele gerou. Então, esse é um ponto-chave. Ele não estava predisposto àquele material, e o material é muito original. O material que veio dos espíritos veio realmente dos espíritos. Hoje em dia, Bruno, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, veio um médium aí, a gente não sabe de onde surgiu, e ele está psicografando. Mas isso aí é a influência de André Luiz. A gente ouve isso. A gente ouve esse tipo de argumento. Ah, é porque a pessoa leu André Luiz a infância inteira, a juventude, e agora está predisposta àquelas ideias, está inclinada àquele tipo de narrativa, está inclinada àquele tipo de construção literária a respeito do mundo espiritual, e ela reproduz isso num plágio inconsciente, num produto de autossugestão, aquelas ideias. Só que isso aí não pode ser utilizado para o Chico. Não pode ser utilizado pela Ivone Pereira, que recebeu o Memórias antes do Chico ser espírita. Olha só.
não é? Então, me parece que no caso do Chico Xavier, era necessário, para que ele chocasse a sociedade brasileira, era necessário que ficasse patente que ele não teve, nessa encarnação, na presente encarnação, nenhum acesso a recursos educacionais. Não sei, uma hipótese, né? Estamos trabalhando no plano das hipóteses. Em termos de planejamento reencarnatório do Chico, o fato dele ter reencarnado numa família muito pobre, que não dava acesso a ele, pelo menos naquela fase inicial da vida, a livros, a recursos, e ele gostava muito de estudar, ele queria estudar, e ele teve que fazer um sacrifício muito grande. Seu irmão José Xavier na lavoura, plantando, e ele vendendo as hortaliças para comprar lápis e caderno e conseguir completar a 4ª série primária. Ele e José Xavier, para que ele pudesse ser alfabetizado, completasse o primário. Olha só que coisa. Mas isso tudo aumenta o destaque das suas obras e principalmente das primeiras. E principalmente da primeira, que é Parnaso de Leitume, para que ficasse evidente que aquilo não foi um produto de ideias adquiridas, que ele não teve acesso a livros de poesias, porque ele não teve acesso quase que a livro nenhum durante o seu período de infância e juventude. Então, foi uma estratégia, talvez, de planejamento reencarnatório, porque a gente não pode imaginar que uma missão igual ao Chico foi totalmente aleatória, não podemos admitir isso. Toda a construção da obra de Allan Kardec e da obra espírita em geral, considerando também as obras subsidiárias de qualidade, mostra que o planejamento é muito rigoroso, ainda mais de grandes missionários. Então, no caso do Chico, acharam por bem que essa dificuldade econômica, socioeconômica, que levou ele a ter dificuldade educacional e a ter acesso até a livros, seria importante para que a autenticidade do fenômeno ficasse patente. Então a gente lembra do Emmanuel, né? Chico, a sua missão não é só fazer os livros, mas a sua missão também é fazer os leitores. Ou seja, a capacidade de convencimento do Chico Xavier é muito forte pelas evidências da autenticidade do fenômeno mediúnico e da qualidade do fenômeno mediúnico. Num primeiro momento, ele não tinha condições culturais, pelo menos condições culturais adquiridas na presente encarnação. Não estou falando das anteriores. Mas, pelo menos, sobre a perspectiva de uma pessoa cética, materialista, ou de outra denominação religiosa, ele não teria condições culturais de produzir aquelas obras, pelo menos na primeira infância. Depois, eu acredito que sim, porque ele era um grande estudioso, uma pessoa que gostava de estudar, lia Kardec, lia muito Leon Denis, estudava dentro das suas horas de folga, e quando a gente fala hora de folga, é hora de folga fora o trabalho material, fora o trabalho espírita, porque ele estava trabalhando no centro espírita, ele lia muito. Mas isso aí só veio gerar subsídios culturais para ele depois, num segundo, num terceiro momento. Até ele fala que Emmanuel, ele é seu mentor espiritual, Chico, no Pinga Fogo. É mais do que isso, ele é um pai, é um amigo. Ele me deu aulas de português. Ele fala que Emmanuel deu aulas de português para ele. O espírito vinha e dava aula de português para ele. Só que você foi no segundo momento, porque a primeira aparição de Emmanuel veio em 1931. Na época em que ele já estava ali no início, já estava no Espiritismo há 4 anos e já estava se preparando naquele início da própria psicografia do Parnaso, que começa em agosto de 31. Então, o que acontece? Então, a gente percebe que essas dificuldades vieram marcar a trajetória dele. Isso que você colocou, Bruno, é verdade. Divaldo fala isso. Por que Madre Teresa de Calcutá estava sempre doente? Irmã Dulce estava sempre doente? Chico Xavier estava sempre doente? Também tem um aspecto moral, para nos ensinar os mais frágeis, moralmente, espiritualmente, a suportar e a lutar a luta da vida, suportar as agruras da vida com um pensamento mais positivo. Eles que fizeram tanto mais com menos, né? Com menos ferramentas. Agora, é interessante que a gente não perca a perspectiva de que o ponto de vista cultural é muito importante. Como é que ele adquiriu aquele material? Como é que ele produziu aquilo?
é um lampejo de genialidade, mas com estilos totalmente diferentes. Então, era necessário que ele comprovasse a mediunidade para espíritas e não espíritas, mas também para os espíritas, para que a gente tivesse confiança no material que vinha do mundo espiritual através das mãos do Chico Xavier. E a gente tinha essa confiança, porque ele provou ela de N maneiras durante toda a sua vida. E a partir da confiança que o fenômeno era dos espíritos, a gente começou a discutir o conteúdo da própria mensagem. Mas primeiro era necessário provar que o fenômeno mediúnico era autêntico. Por isso que ele começa com Parnaso. Depois vamos ver as mensagens e o conteúdo das mensagens que explicam o mundo espiritual e a vida espiritual para nós. Marmo, a gente vai adentrar a obra Parnaso, mas só um detalhezinho, né? Você se referiu, não é, à infância do Chico, não é? 3 aninhos, há momentos atrás aqui da nossa entrevista. Marmo, tem alguma coisa que você possa nos trazer? Nessa época da infância, o Chico entrou no espiritismo através de um sofrimento atroz, do processo obsessivo da sua irmãzinha, né? Nessa época ele parece que tinha 17 anos já. Então você podia trazer algo impactante também da infância de Chico e sobre o Chico jovenzinho lá, através da dor, despertando para o espiritismo. A infância do Chico tem várias passagens até tocantes, vamos dizer assim, enternecedoras, diversos aspectos. A perda da mãe aos 5 anos, as surras da madrinha e o contato dele com a sua mãe, Maria João de Deus, no quintal, onde ele tentava procurar algum tipo de consolo e ela vinha, que lembra um pouco aquela peça da literatura Meu Pé de Laranja Lima, né? O menino corria para o quintal para conversar com o pé de laranja lima, que nos remete a reflexões, né? Porque essa história de um amiguinho imaginário e conversar com objetos pode ser a parte fantasiosa da fase infantil, aquela questão lúdica de se criar um amiguinho, mas em alguns casos pode ser também um leve despertamento mediúnico, que pode não ser tão leve assim, um fenômeno mais ostensivo. Mas no caso do Chico era um fenômeno super ostensivo, e aquele sofrimento da madrinha, que cravava garfo no abdômen dele, uma coisa muito, muito chocante. E também a luta, né? A luta, ele vendendo as hortaliças, o José Xavier plantando, para que ele tivesse o mínimo, já a cabeça da dona Cidália Batista, para poder comprar caderno e lápis para fazer até a quarta série. Olha só que coisa. Então, tudo isso é interessante. Mas do ponto de vista específico da mediunidade, que a gente vem precisando um pouquinho, eu acho interessante também aquele famoso concurso que é registrado, inclusive, no filme, o concurso a respeito do centenário da independência do Brasil. Então, a gente estava chegando ao ano de 1922, Chico Xavier estava com 11 anos, então ia fazer 12, né? Ainda estava com 11 anos, e havia um concurso no estado de Minas Gerais, promovido, me parece, pelo Estado de Minas, pelo governo do Estado de Minas, a Secretaria de Educação. E aí o Chico fez uma redação que levantou suspeitas da turma, dos colegas e da professora. E ele falou, não, é realmente um espírito, um ser espiritual veio e me ajudou. Ele falou. E ficou em terceiro lugar, me parece, quando a redação. E aí tem aquele episódio que gerou aquela suspeita, então ele comenta, faz aquela pequena de improviso, aquela pequena elaboração sobre o grão de areia, quando a professora foi confrontá-lo frente às críticas de alguns ali e a polêmica que surgiu na sala de aula ali das crianças. Mas o fato é que ele já recebeu um destaque, sem condições alguma, sem nenhuma condição, ele já recebeu um destaque na sua capacidade na elaboração. Bem, meus queridos amigos e irmãos, não estranhem, não é, a mudança da configuração da tela.
é que a internet lá em São João del Rei teve uma intercorrência, mas eu e Marmo, a gente já está experiente. Imediatamente, Marmo entrou pelo celular, a qualidade da imagem está excelente, no mesmo nível. E, Marmo, continue, você estava finalizando a parte do impacto da mediunidade na infância e a irmãzinha dele com processo grave de obsessão, você ia se referir também. Com 17 anos, em 1927, ele enfrenta aquele caso que ele é encaminhado indiretamente ao espiritismo. Não foi uma busca dele, apesar da mediunidade dele estar ostensiva desde a primeira infância, mas a irmã estava praticamente sendo internada em hospícios, em casas de hospitais psiquiátricos, né? Casas de internação na época, que era muito comum, porque não tinha condições, o espírito a tomava, era uma possessão, era uma obsessão física. E ali a família tem um fenômeno mediúnico muito interessante, porque não foi como o Chico. Perceberam que era uma mediunidade perturbada. E perceberam que a mediunidade do Chico não era perturbada. Uma mediunidade através de um fenômeno obsessivo. Então, e perceberam o código de ética dos espíritas. Porque o casal Perácio fez o tratamento espiritual, esclareceu, fez a desobsessão gratuitamente. Então, a família se sensibilizou com aquilo e o Chico Xavier travou contato com aquele casal que foi tão importante para que ele se tornasse espírita e pudesse começar a canalizar a mediunidade para aquilo que depois se convencionou chamar mediunidade com Jesus, que tem em Chico Xavier realmente um exemplar extraordinário, uma vez que ele foi muito rigoroso ao não ganhar nenhum tipo de recurso material com a mediunidade. Então, isso também tem a ver com aquilo que você estava comentando, né, Bruno? Você mencionou esses grandes espíritos que renascem em situação muito difícil, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes. O fato dessa pobreza e dele viver nessa pobreza sem ganhar nada com a mediunidade também tem esse ensinamento moral, essa maneira de mostrar tudo aquilo de que um médium espírita é capaz, se ele tiver com os valores espíritas, a guiá-lo na sua caminhada reencarnatória. Perfeito. Leonardo Marmo, aí vamos, enfim, falar sobre Parnaso e Além Túmulo, né? Marmo, eu fico impressionado, porque eu e Marmo, eu já disse aqui no programa, né? Às vezes eu estou pensando numa coisa, o Marmo também pensa a mesma coisa com relação ao nosso programa aqui, sem um falar para o outro. As obras de Henrique Venson, mais de uma, 3 obras a gente trouxe aqui, não é? Sem saber, como exemplo para o tema que a gente ia tratar. E hoje, mais uma surpresa, né? Marmo, a minha edição comemorativa de Parnaso, né? É exatamente igual a de Leonardo Marmo, né? Olha lá, a gente comprou pela mesma época, né? Mas, Leonardo Marmo, vamos lá. Eu quero te fazer uma Bruno, pergunta. Olha lá. só uma coisinha, Bruno. O bonito dessa edição, que eu achei muito interessante, é que a federação fez uma homenagem a Chico Xavier, homenagem e gratidão. E está registrado julho de 2002, porque era para coincidir com a publicação. E o Chico tinha acabado de desencarnar. Desencarnar, exatamente. Então, ele desencarna 30 de junho e eles prepararam julho de 2002, porque era o aniversário da publicação, 6 de julho de 32. Sem saber que 6 dias antes, né, 30 de junho para 6 de julho, o Chico estaria desencarnando, estaria retornando à pátria espiritual. Então, foi uma homenagem que encaixou bem no momento de partida, de chegada do Chico, de partida do mundo físico e chegada ao mundo espiritual. Então, impressionante. Impressionante. Mas vamos lá. Marmo, a primeira obra que o Chico recebeu de um espírito isoladamente foi Cartas de uma Morta, de Dona Maria João de Deus. Né? Mas foi após Parnaso e Além Túmulo. Tá? É uma obra dos poetas desencarnados. Tá? É uma obra que veio a lume, como você se referiu, em 1932. Mas, Marmo, em Portugal,
o médium português Fernando Lacerda lançou essa obra, 4 volumes, também no mesmo estilo de Parnaso. Pessoal, sem combinar com o Mármore trouxe a obra também. Tá aí os 4 volumes do País da Luz, de Fernando de Lacerda, né? Mármore, Fernando de Lacerda, que inclusive viveu aqui no Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro, teve um fim de vida muito triste, na pobreza, não é? Mas, Leonardo Mármore, o que é que eu quero te perguntar? O querido Fernando Lacerda, grande médium português, eu conheço muito pouca gente que tem a obra de Fernando Lacerda. Um desses aí, claro, tinha que ser Leonardo Mármore, né? Leonardo, e o Chico recebe a obra Parnaso, mas, digamos assim, a obra de Chico é mais excelente até que a de Fernando Lacerda, porque abrange os poetas da língua portuguesa, não apenas os brasileiros, mas também os portugueses. O Fernando Lacerda restringiu apenas aos de Portugal, não é? Mas a pergunta que eu quero te fazer, você falou sobre o nascimento como uma baliza, um marco, um divisor de eras, né? A gente podia, Mármore, dizer que, de igual forma, pode ser encarado como um marco na história do espiritismo e da mediunidade, mas não só da mediunidade, um marco na história do espiritismo, Parnaso da Além Túmulo. Sem dúvida. Na verdade, foi uma ressuscitação cardiorrespiratória, vamos chamar assim, do movimento espírita. O movimento espírita estava respirando por aparelhos, Bruno Tavares, porque a gente, na década de 20, tinha que meio que acabar do revezamento, não é? Camille Flammarion tinha partido em 24, em 25, em 25, em 26, Gabriel Delany partiu, em 27, Leon Denis partiu para o mundo espiritual, em 28, Henri Solso desencarnou, né? Jean Meyer, eu acho que é 31, em 31 para 32, Jean Meyer parte, não sei se é 31, 32 ou 33, logo ali nessa época. E em 35, Charles Richer desencarnaria. Na verdade, claro, tem o Forestier, né, e aqueles heróis da resistência, vamos dizer assim, mas o movimento espírita francês e europeu na década de 30 e depois até enfrentando a Segunda Guerra Mundial, foi uma tragédia, né? Não conseguiu se manter assim, aqueles núcleos muito resistentes, mas o movimento como um todo perdeu a sua pujança totalmente. Então, o surgimento do Parnaso de Além Túmulo, com aquele sucesso retumbante e a projeção do nome de Chico Xavier, e depois aquela produção quase que em escala industrial, o que mostra que ele não teve tempo para estudar os conteúdos das obras que ele trazia, não é? Conteúdos muito diversificados, as psicografias de Humberto de Campos, que vem a desencarnar em 34, os textos de discussão de Emmanuel, como A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel, o livro chamado Emmanuel, o Consolador também, dessa época, e logo no final de 39, já começam os romances mediúnicos, há 2.000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, e em 43 já começa a psicografia, até um pouquinho antes, em 43 sai o livro, de André Luiz, livros completamente diferentes nos seus estilos, nas suas temáticas, nas suas discussões, mostrando que em nenhum momento Chico Xavier teve um tempo livre para adquirir aquele conteúdo a partir de estudos. Não era ele, eram os espíritos que traziam através da mediunidade dele. Então, realmente, para o movimento espírita, para o pensamento espírita, foi a sobrevivência. Não saberíamos como estaríamos. Não temos uma ideia atualmente como poderíamos estar se Chico Xavier não tivesse, a partir de 32, praticamente salvo o movimento espírita mundial, que estava desencarnando da Terra, digamos assim, na década de 30, e que depois da Segunda Guerra Mundial, com muitas destruições
de sociedades espíritas na França, na Bélgica, praticamente viveu como um movimento assim pouco significativo, numericamente pelo menos, sem nenhuma representação. E hoje o que existe na Europa e nos Estados Unidos tem grande participação de brasileiros, grande participação de brasileiros. Então a gente já comentou sobre isso. Realmente o Parnaso é um marco da literatura. A gente tem os comentários de Monteiro Lobato, que diz que várias cadeiras poderiam ser concedidas, Menotti Del Picchia. Quer dizer, esse momento é um momento marcante, porque é um momento marcante da literatura e da mediunidade. E é a salvação do movimento espírita, digamos assim, mundial, porque numericamente, mesmo na pujança, os próprios eventos estavam diminuindo drasticamente na Europa. Marmo, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Você citou aí expoentes maravilhosos, já como Monteiro Lobato, Menotti Del Picchia, mas veja bem, a obra Parnaso de Além Túmulo traz poetas portugueses, brasileiros, já, mas verdadeiros gênios, né? Alta de Souza, o querido Castro Alves, né? Augusto dos Anjos. Então, poetas. Cruz e Souza. Cruz e Souza é uma pleiade toda, né? Mas eu lhe pergunto, há uma bolha aí dos Kardec escrito, né? Que se acham os cientistas do espiritismo reencarnado, que ficam dizendo que a obra de Chico devia ter uma análise científica rigorosa. Pois bem, a gente está tratando de uma obra, de uma psicografia de poesias, pois na época não havia, Leonardo Marmo, nenhum crítico melhor categorizado, mais abalizado, um crítico até conhecido por ser firme, como Agripino Grieco, crítico literário e também ensaísta brasileiro, né? Ele não foi até o Chico, até Pedro Leopoldo, para tratar de espiritismo nem de espíritos. E ele ficou na frente do Chico. O Chico psicografou várias poesias e o Agripino Grieco leu as poesias e afirmou assim, Leonardo Marmon: não sei se é espírito, se não é espírito. Agora, o estilo, quem escreveu isso aqui foi Alta de Souza. Quem escreveu isso aqui foi Augusto dos Anjos. Já. Aí eu lhe pergunto, essa análise, esse crivo que querem fazer com que a obra de Chico passe ou passasse, mas geralmente ela passou. Passa de ter boa vontade e olhos de ver, como esse caso de Agripino Grieco, não é, Marmon? Eu lembro, por exemplo, do próprio Olavo Bilac, né, do parnasianismo, em participação, inclusive, no próprio hino nacional brasileiro. Olavo Bilac, Raimundo Correia. Quer dizer, a poesia parnasiana, a poesia daquela métrica rigorosa dos dodecassílabos, versos alexandrinos, aquela coisa muito especializada de pessoas que se dedicam a um estudo pormenorizado, a revisões exaustivas. Chico começou a psicografar e veio num jato. Começou em agosto de 31 e começo de dezembro estava pronto, já estava encaminhado pelo Manuel Quintão para revisão, né? Mandar o prelo, né? Para que mandasse ao prelo lá na federação, a partir da avaliação do positivo dos editores. Foi muito rápido esse processo. Então, a gente poderia lembrar, Bruno, para fazer uma correlação dentro disso que você está colocando, do Carlos Augusto Perandrea, perito de grafoscopia, acho que do Paraná, que fez um estudo técnico sobre as mensagens psicografadas por Chico Xavier com análises geométricas, com análises da inclinação da letra, um estudo pormenorizado, e chegou à convicção na imortalidade da alma a partir das mensagens psicografadas por Chico Xavier, tecnicamente. Ficou chocado com essa informação. Então,
além daquele ponto que você frisou sobre a diferença de Parnaso para o do País da Luz, o do País da Luz tem algumas poesias, mas na maioria são textos corridos. E a poesia ela é mais técnica, além da diferença por ser predominantemente de autores portugueses, do País da Luz, e no caso do Parnaso ser de autores brasileiros e portugueses, a poesia ela é mais técnica, ainda mais você considerando diferentes poetas de diferentes movimentos literários, com características pessoais e coletivas dos respectivos movimentos diferentes. Então, não deixa de ser uma evidência intelectual, portanto, de natureza até certo ponto científica, porque nós poderíamos até fazer uma análise estatística do nível de semelhança, né? Poderíamos até usar uma abordagem estatística para ver o nível de semelhança no estilo, na linguagem e numa série de características por parte desses autores. Claro, pode haver algumas limitações na comprovação, mas não deixa de fornecer muito material para comprovação, e isso ainda pode, inclusive, ser aprofundado pelos pesquisadores atuais, né? O livro está aí para o pessoal estudar também. Então, perfeito, Marmo. Marmo, a gente vai sair desse programa, mas eu sempre tenho um momento aqui seu, viu? E eu falo de corpo presente, que eu acho extraordinário. Você tem umas tiradas antológicas, já. Parnaso e Além Túmulo veio no momento que o espiritismo respirava por aparelhos, já. Desidratava com a partida de grandes expoentes, né? Essa afirmativa sua é a primeira vez que eu escuto alguém fazer essa ponte do momento histórico lá atrás com a chegada de Parnaso, né? Todo mundo partindo, desencarnando, o espiritismo respirava por aparelhos, né? O movimento. E chega uma obra como essa. Então, por isso que eu faço assim, Leonardo Marmo, né? Eu brinco com o Marmo, eu tenho um respeito e uma reverência pelo meu amigo. Mas, Marmão, a prece final contigo. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus de Nazaré, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso querido codificador, rogamos a proteção para que a gente consiga prosseguir na batalha da divulgação do movimento espírita e principalmente da transformação de nós mesmos para melhor. Agradecemos a luz, a proteção desse momento e agradecemos a bênção deste trabalho, que ele possa ser útil aos nossos irmãos que nos acompanham. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, no mês de maio estaremos aqui, eu e Marmo, trazendo algo da vida e da obra desse verdadeiro apóstolo do Espiritismo, da mediunidade, Chico Xavier. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe, que é o sol, a luz da minha vida e permanece aí no plano espiritual, me aquecendo com tua vibração. Mainha, te amo, não te esqueço. Leonardo Marmo, eu quero fazer um agradecimento aqui para uma pessoa e que espraia para as outras. Já. A minha querida amiga, é uma linda amiga, Leonardo, Márcia Jordão, Marcinha Jordão. Ela é muito linda, é uma moça casada, viu, Leonardo Marmo, né? Mas que ela assiste muito os nossos programas. Ela diz, o que eu gosto mais é o com Leonardo Marmo. E ela é fã de Chico Xavier, não é? Então, tua palavra também, Marmo, né? Agradecendo a Marcinha e a outros tantos. Olha, a gente agradece, né? Obrigado, Márcia, pelo seu carinho, a sua atenção. E agradece a todos os irmãos que têm assistido o nosso programa, né, Bruno? Desde o início, desde a entrevista, inclusive. Muitos companheiros assistindo e valorizando a nossa iniciativa. A gente lembra até do Orson, né? Na nossa entrevista, o Orson pegou um recorte do programa sobre o nosso comentário sobre política, e a gente fica muito grato aos irmãos que fazem essa divulgação e, se puder, ajudar no trabalho espírita, no trabalho de todos nós, no trabalho em conjunto do movimento espírita, a gente fica muito grato mesmo, muito agradecido pela atenção que os irmãos
tem nos oferecido. A gente só tem que agradecer. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, amigo. Bom, então, para o mês, estamos aqui novamente, eu e Marmão. Marmo, querido, um abraço, viu? Satisfação, como sempre, viu? Abraço, abraço. Obrigado.